Olá, você está na comunidade Atman. Me chamo Eduardo, atuo como psicanalista estudioso aqui na comunidade. Hoje falaremos sobre um problema que vem nos preocupando cada vez mais: a dopamina barata. Bom, o propósito é identificar os pontos que faz um indivíduo buscar essa dopamina barata, entender como que a natureza enxerga isso e oferecermos uma solução para melhorarmos a situação. Então, vocês já sabem que aqui no canal nós vamos também para uma perspectiva mais espiritual, no sentido de entender para que serve. Lembrem-se, quando falamos espiritualidade aqui, não estamos nos referindo a dogma religioso, a igreja, nada disso. Estamos nos referindo ao respeito que temos que ter por nós mesmos, pelo que fazemos, pelos resultados que atingimos, refletindo na qualidade de vida que nós temos. Perfeito? Então, esclarecidos o que é espiritualidade dentro do contexto que nós falamos, vamos então iniciar. O que nós temos que entender é que a dopamina barata, ela é um produto, né? Ela é algo que buscamos para satisfazer algum fim. Então, dentro disso, quando fazemos uma investigação num consulente para identificar o que está acontecendo com ele, nós temos que identificar o que ele faz para atingir aquilo e o que originou os motivos que faz ele agir daquela forma. Então, no caso aqui, nós temos o produto, que no caso é a dopamina barata. Antes disso, nós temos uma conduta, vamos chamar de conduta, que ela pode ser, por exemplo, um sentimento ali de falta de propósito, né? Falta de propósito. Ao mesmo tempo, estímulos externos. Aqui, dentro dos estímulos externos, é importante que nós compreendamos o seguinte: nós temos o viés da validação. Isso é o que permite que nós possamos viver em sociedade. É um ponto que nós exploramos muito aqui também, né? Então, de alguma forma, nós buscamos a aprovação dos outros, seja pessoas da família, colegas, amigos. Depende muito do grau de importância que aquela pessoa tem para nós, que na verdade expressa uma zona de interação. Eu vou ter que explicar esse ponto aqui para que vocês entendam como isso daqui é importante. Então, podemos separar em três zonas: zona íntima, zona pessoal e zona social. A zona íntima são aquelas pessoas que eu me importo muito, família, cônjuge, pessoas que têm uma relação íntima comigo. Na zona pessoal, já pode ser aquelas pessoas assim, entre um colega e um amigo. São pessoas que eu já tenho um pouco mais de confiança, já tenho uma interação ali que não se restringe a uma casualidade, por exemplo. Na zona social, são os colegas de trabalho, são pessoas que eu encontro no trabalho. Tanto que se eu saio daquele trabalho, essa relação deixa de existir. Então é uma relação casual, né? Na pessoal já é um pouco diferente, porque ela pode se expressar em várias áreas. Eu posso trabalhar com a pessoa, faço um passeio com ela, vamos pro parque, alguma coisa, temos uma conversa meio diferente. Então, quanto mais intimidade eu vou tendo com essa pessoa, mais ela vai participando da zona íntima. Hoje em dia, acontece que a maioria das pessoas dá muita importância para a zona social, que ela se expressa na rede social. São pessoas que nós não temos convivência, não sabemos muito bem quem são. Mas ainda assim, entendam, por trás de pessoas existe alguma coisa que ela representa para nós. Então, pessoas da rede social representam o social. Pessoas
que eu tenho algum grau de conversa, um grau de confiança, representam a minha vida pessoal. Pessoas que eu confio muito, que estão ali participando ativamente da minha vida, são pessoas que representam a minha intimidade. Então, ter essa visão de abstração vai ajudar você a pegar muitos atalhos. Então, por trás de um indivíduo existe uma ideia. Nesse caso, o que ele representa para mim? Entender isso é importante, porque a pessoa, quando ela dá muita importância para pessoas sociais, né, da vida social, significa que ela já negligenciou as duas outras, né? Ela já não tem muita perspectiva na vida íntima, as pessoas podem invadir o espaço dela, interferir nas decisões dela. Ela não tem muita diferenciação de quem é colega, de quem é amigo, tanto que esse é um dos maiores inimigos que nós enfrentamos, que é a desvalorização das palavras. Confundimos muito amigo com colega, um cônjuge verdadeiro com uma pessoa interessada, né? Não conseguimos diferenciar a bajulação daquele que quer se inspirar em nós, que realmente busca e vibra pelo nosso sucesso. Então, quando nós não conseguimos ter esse discernimento, nós misturamos tudo. E isso prejudica a forma que nos relacionamos com os outros. Colocamos muita importância em cima de uma coisa que não deveria ter tanta importância. Então, se uma pessoa está supervalorizando o que o social pensa dela, significa que essas duas aqui, elas podem estar deixando a desejar. Então, a pessoa não está buscando se posicionar, distinguir, se dedicar às causas que valem a pena. Porque, por exemplo, se eu tenho um melhor amigo e ele me trai, e eu não elaboro essa traição, a partir daquele ponto eu vou partir do pressuposto de que todos vão me trair, de que eu não posso ter mais amigos. Então eu acabo frustrando a vida pessoal por um trauma que está em mim pelo que eu vivi. Observem isso. Então, se eu fui traído na vida pessoal, eu passo a não dar tanta atenção para esse setor aqui. Então eu posso me voltar para a família, esperar que a família seja minha amiga. E na verdade não é, porque a família não vai sempre fazer o que um amigo faria. Então veja que há uma sobrecarga. Eu sobrecarrego os meus familiares porque eu não tenho amigos. Isso acaba prejudicando também a vida íntima, deixando ela sobrecarregada, onde pode aumentar os níveis de atrito entre os familiares. Isso acaba frustrando a vida íntima porque a família não vai dar conta de suprir minhas carências de amizade. O pessoal da família vai começar a dizer: pô, mas você está exigindo muito de mim, começar a dar atrito ali de cobrança, de excesso de atenção, pode levar também a uma frustração ao longo do tempo. Porque eu posso entender que a família eu não posso confiar nela. Quando na verdade eu não percebo que eu estou sobrecarregando a família. Então aqui pode também gerar um trauma. E quem adquire um trauma significa que não entendeu a própria participação. A pessoa não está vendo que ela está se prejudicando. Ela está culpando o externo. Então isso aqui é um problema que vai levando a outro. Chegando a uma supervalorização da vida social. E aqui mora o perigo, porque a vida social, ela dá uma falsa sensação de controle. Na rede social, você pode bloquear, dar vácuo, evitar a pessoa. Então, isso dá uma falsa sensação de poder. É o que também faz as pessoas recorrerem a isso. Mas observem que isso está acontecendo porque essas duas áreas estão sendo negligenciadas. Isso aqui entra muito na questão da criação, a forma que a pessoa foi criada. Quando falta a mãe, por exemplo, o indivíduo não desenvolve o senso de compaixão, de entender que o outro também tem sentimentos, de entender que eu preciso tomar cuidado com o que eu digo para não feri-lo. Posso dizer a verdade, mas eu tenho que encontrar uma forma de dizer. Se eu digo uma coisa dura, mas com palavras ali que trazem um conforto, a pessoa pode me ouvir muito mais do que se eu pegar e mandar a verdade na cara dela. É um soco que eu dou no estômago dela e dói, né? Então, quando falta uma figura feminina, esse requinte, ele acaba faltando também. Quando falta o pai, a pessoa não consegue ter estrutura para fazer amizades, para cultivar essas amizades. Ela não tem autoestima o suficiente para poder expandir a interação dela. Então veja que é um trabalhando com o outro. O lado masculino
cria as conexões e o lado feminino as preserva, né? Isso daí entra também no que nós sempre falamos de yin e de yang. Lembrem-se, quando nós tratamos esses conceitos, nós ansiamos que vocês entendam um pouco da abstração. Aqui eu não estou culpando pai e mãe. Eu estou dizendo que uma figura feminina ensina sobre compaixão e uma figura masculina ensina sobre estrutura, sobre postura, certo? Então, quando falta um dos dois, o comportamento fica desajustado. Há um tempo atrás, quando eu trouxe isso aqui para vocês, a questão de pai e mãe com pais ausentes, logo em seguida, depois que eu reassisti o vídeo para corrigir, eu pensei, tá, mas antigamente também tínhamos pais ausentes, o que mudou? Por que que hoje tá diferente isso daí, né? A explicação que eu encontrei foi: hoje nós temos possibilidades explícitas. Antes, quando faltava mãe e pai ali, a criança não tinha muita opção, então ela acabava estudando, lendo um livro, saindo andar pelo mato, porque até tinha muito mato. Ela ia conhecendo poucos amigos, ela tinha um desajuste ali, mas ela ia conseguindo se erguer porque ela se focava nela mesma, porque ela não tinha distrações. Hoje em dia nós já temos muitas distrações. Isso daqui que é um problema, porque a distração impede a pessoa de ver o que ela precisa ver. Ela sempre parte do pressuposto de que o problema está fora. Então isso daí prejudica todo o fluir da solução. Compreendido esse ponto, então nós temos aí um raciocínio. Tudo aquilo que fazemos é estruturado por uma linha de raciocínio, né? Que sustenta os nossos comportamentos. Então, qual raciocínio que eu posso ter? Bom, para que leve a busca da dopamina barata, o raciocínio ele precisa ser um tanto egoísta. Agora, eu explico por que egoísta. Veja, muitas vezes as pessoas buscam validação, aprovação. É o viés da validação que eu expliquei aqui, né? Para que vocês entendam melhor. Buscar isso é bacana, porque isso faz com que eu observe o que eu faço, o que eu estou fazendo, para não afetar outro. Mas quando eu vivo em função da aprovação dos outros em relação a mim, eu não estou pensando em mim. Eu não estou analisando os meus limites, até onde eu posso ir, os meus conhecimentos. Eu estou querendo dar um de bonzão que sei tudo, que dou conta de tudo. Então eu estou sendo negligente com os meus limites. Eu estou sendo egoísta comigo mesmo. Posso não estar sendo egoísta com o outro, mas estou sendo comigo mesmo. É um grau de egoísmo que seja. Ele também pode ter um raciocínio de autorrelação prejudicada. No sentido de que, como eu expliquei, não conhece os próprios limites, não sabe o que está sentindo, não sabe ou não tem consciência das bagagens que carrega, e se tem, não quer enfrentar. Então, tudo isso vai caracterizando um certo costume. Algo que eu identifico muito em atendimentos é que quando uma pessoa fica muito tempo carregando uma tristeza, uma raiva, um ódio, ela se acostuma. Então, ela não consegue ver a vida dela sem aquilo. O cérebro se acostuma com tudo. Então, você tem que trazer para ela comparação. Como que é uma vida de uma pessoa que não tem trauma em relação à vida de alguém que tem? Para daí ela mesma ir identificando as tramas do trauma que ela possui que estão impedindo ela de atingir o que ela quer chegar, o que ela quer atingir ali. Então, dentro do raciocínio, temos aspectos egoístas com uma autorrelação prejudicada. O comportamento se inspira nesse raciocínio. Então, ele não consegue encontrar propósito. Porque se eu não me encaixo dentro daquilo que eu gostaria, porque eu não sei nem o que é isso, porque eu não penso nisso, isso vai fazendo com que eu me sinta deslocado. Então, isso pode fazer com que eu precise de estímulos externos para poder suprir essa falta de propósito. Porque a falta de propósito, ela é interna, é uma impressão. Os estímulos externos são fora, são expressão. Então, os dois deveriam funcionar bem, né?
Eu tenho uma impressão sobre o que eu penso e eu analiso a expressão das pessoas que estão à minha volta, para daí sim chegar a uma conclusão se o meu movimento é justo, se está ajudando as pessoas, se está prejudicando as pessoas e a mim mesmo também. Então, poderia ser uma oportunidade para se conhecer, mas aí nós caímos de novo no grande vilão que é que existe em tudo isso, que é a tal da distração. A distração é um dos maiores venenos aqui. E o que eu quero trazer para vocês não é que ela é o grande problema, o problema é como ela vem sendo empregada na nossa vida. Muito bem, autorrelação prejudicado, excesso de validação do externo, gera então um intermediário entre esses dois aqui, né? Que é o quê? A ansiedade. Percebam o seguinte: se eu busco excessivamente a aprovação dos outros, eu preciso me antecipar ao que eles querem, para surpreendê-los no bom sentido. Ser muito proativo, entregar o que eles querem, fazer o que eles esperam de mim. Então, concordam que isso exige que eu saia do presente e vá lá para o futuro para entender o que eles querem para trazer para cá? Isso seria bom se fosse um sonho. Por exemplo, eu tenho o sonho de ajudar a humanidade. Então eu vou começar a estudar para poder atingir esse objetivo. Então eu vou ter que ir lá no futuro enxergar quem eu preciso me tornar para poder chegar onde eu quero chegar. O que eu preciso fazer? Então eu olho para as minhas ações, vejo o que está desajustado e ajusto para poder atingir aquele objetivo. Então eu tenho que me comprometer com aquilo, mudar comportamento, mudar vocabulário, mudar estudos que eu faço. Eu não vou poder ficar me dedicando a bobagens se eu quero ajudar as pessoas a se entenderem, né? Então até aí é um sonho. Se eu começo a correr atrás desse sonho e fazer por onde, eu estou realizando o sonho. Isso é legal. Mas se eu penso nisso, mas eu não faço nada para chegar até lá, e eu me justifico dizendo que eu não faço porque o mundo não tem jeito, porque as pessoas não dão valor no que eu faço, e me lamento ali. Quer dizer, eu cruzo os braços e fico ali chorando, esperando a vida trazer o milagre ali para mim. Isso é fantasia. É vício em sonhar sem se comprometer para realizar. A questão da fantasia também, ela é o que também uma outra inimiga, porque ela está inserida dentro da distração. Ela está aqui dentro, porque ela distrai. Isso daqui se expressa de diversas maneiras. No caso, vamos explorar um pouco mais sobre a fantasia. Como eu havia explicado, a fantasia, ela não exige comprometimento. Porque você pode se realizar apenas na sua mente. Isso gera um grau de satisfação, porque é a mesma coisa que você tá ali fazendo uma atividade, fechar os olhos e imaginar aplausos, pessoas te aprovando, muitas curtidas, muito dinheiro, muitas viagens. Nossa, meu, como que seria bom, né? Então, de certo modo, traz uma satisfação. Só que não é uma satisfação que se sustenta, ela é uma satisfação passageira. E aqui nós temos muitos níveis de fantasia. Vou citar algumas delas, e vou explicar para vocês a forma que ela se manifesta. A fantasia social é aquela onde eu busco a aprovação dos outros, que é aquela que eu expliquei para vocês no tópico anterior. Eu busco uma forma de ser aceito, de ser reconhecido, de ser respeitado pela sociedade. De novo, isso aqui pode ser bom, depende do contexto, depende do que está custando. Se está sacrificando virtudes, talvez não seja uma coisa tão boa assim. Essa fantasia social, ela é muito cultivada nas redes sociais, onde as pessoas, elas pregam um estilo de vida que muitas vezes não dá para levar, né? Porque, por exemplo, se você tem uma pessoa com uma vida cheia de viagens,
mas ela não trabalha ou ela não demonstra uma forma de receber uma renda para sustentar aquela vida, já obviamente significa que aquela viagem, aquele objetivo dela está sendo atingido porque alguém está sendo prejudicado. Se a gente for parar para pensar, é bem óbvio. Claro que tem pessoas que têm uma prosperidade real ali, mas o ponto que eu quero chegar com vocês é que a pessoa que prospera de verdade, dificilmente ela vai buscar o holofote. Porque ela está se satisfazendo dentro da realidade dela e não há por que ela buscar a aprovação das pessoas. Então é uma coisa até que meio lógica de se pensar. A pessoa que ostenta, ela é a carroça vazia. Eu sempre me lembro muito desse conto. Quanto mais vazia está uma carroça, mais barulho ela faz. Quanto mais cheia ela está, mais silenciosa. Eu escutei isso há muitos anos e guardei. Então, a sociedade, ela cria essa ilusão de bem-sucedido, que é um trabalho que você ganha muito, é muitas viagens, muitos bens materiais, mas perceba que é isso, é material, não fala de realização pessoal. Então, há um desprezo por quem eu sou e um culto desenfreado ao que eu tenho. O que eu tenho vai ser tirado de mim. Quem eu sou, não. Então, por também lógica, eu deveria me focar ao que fica comigo, não ao que é passageiro. Aqui, nesse cenário, o que eu digo para vocês não é que devemos desprezar a matéria, mas é de lembrarmos que ela passa. Ela passa. E olha que tem gerações para trás mostrando para nós. As pessoas passaram a vida erguendo impérios e ficou para os outros. Né? Então, de novo, não é para, já que vai todo mundo morrer mesmo, não precisa juntar nada. Não é isso. É ser humano, edificar, deixar sua marca, seu legado para gerações futuras, mas é impedir que isso te defina. É você que controla o que você faz e não o que você faz que te controla. Uma outra forma de fantasia nós podemos encontrar em jogos. Aqui, assim, eu tô dando exemplos, claro, em cima das coisas que eu percebi, podem ser infinitamente maiores. Mas aqui dentro de jogos, eu lembro assim que quando eu era criança, eu já tinha ganhado um Super Nintendo, eu tinha ganho um Super Nintendo, né? E aí, depois de muitos anos, eu entendi que o joguinho, ele me impedia de olhar para o que eu precisava olhar. Claro, eu era criança, não tinha maturidade para entender o que estava acontecendo, mas o jogo me tirava essa possibilidade de parar e pensar no que estava acontecendo. Então, até o ano passado, eu tinha muito jogo como fuga. Então eu jogava para fugir dos meus problemas. Eu tô dizendo isso no meu caso, não tô dizendo que é o caso de todo mundo, mas eu tô dizendo para vocês, o jogo, ele significa uma realidade virtual, uma realidade que você pode controlar. É muito parecido com a realidade da rede social. Isso aqui é bom se você propagar conhecimentos e aprender coisas boas. Mas se você tá dentro de uma realidade que toma seu tempo e não te dá praticamente nada em troca, você é um escravo, né? E quando foi ano passado, eu expliquei pra vocês que eu conheci os joguinhos de cassino. Foi um grande determinante na minha vida, porque eu entrei de cabeça naquilo. Porque eu sempre fui muito chegado em jogo, então eu gostei daquilo, ainda vi uma possibilidade de ganho. Então quer dizer, esses jogos eles trazem a sensação de controle, de que você pode fazer o que você quiser, ser o que você quiser, ter o que você quiser. Então são aspectos que mimam a personalidade. A pessoa ela se afasta da realidade em si. E, por fim, nós temos as fantasias sexuais. Eu vou citar três porque senão vai ficar enorme, né? Sexuais. Aqui entra muita questão do prazer. É claro que todos esses daqui também traz prazer, né? Mas esse aqui traz bem mais, mexe muito mais. Nós estamos vendo assim que de gerações para cá somos muito expostos ao sexo prematuramente. Uma criança não pode ser exposta a isso tão cedo. Então eu lembro quando eu estudei psicanálise, que o pessoal falava, ó, a mamãe não pode dar beijo, selinho na criança. Aí as pessoas pensam, ah, mas que frescura, o que que tem é só um selinho.
mas estimula. Não pode ficar se trocando na frente depois de uma idade, porque a criança está começando a ter uma percepção do próprio corpo. Você está interferindo nisso. Então, é um processo. Se queremos trazer consciência, precisamos ter consciência dos processos. É meio óbvio. Se você tem um filho adulto que cresceu meio desajustado, então nós temos que olhar o passado. O que que aconteceu? E temos que ressignificar. Aí entra uma coisa interessante. As pessoas não costumam saber disso. Isso torna o pecado delas inconsciente. Elas não sabem. Mas ainda assim gerou aquele adulto desajustado. Elas são responsáveis pelo que fizeram. Mas elas não têm uma culpa. Não é culpa. Não sabia. Essa é uma coisa básica também. Mas enfim, hoje em dia, nas redes sociais, eu andei parando para perceber muito isso. Eu até falei, bom, eu vou fazer uma reflexão, porque às vezes a minha mente pode estar um pouco pervertida e eu não tô percebendo, porque eu tô vendo sexo em tudo, não é possível. Então, me distanciei, analisei várias redes sociais famosas, fiquei um tempo ali rolando, analisando as publicações patrocinadas, que, pelo amor de Deus, dá até vergonha, né? E aí eu percebi, olha, realmente as miniaturas são apelativas, o foco da câmera está nos órgãos, tanto dos homens quanto das mulheres. As, as plataformas não acatam denúncias que incitam conteúdo adulto, porque eu já tentei denunciar e eu já fui surpreendido, porque nem opção de denunciar tinha numa publicação que era explicitamente apelativa. Então ali eu cheguei à conclusão: não é meu pensamento que está pérfido, é a rede social, que está totalmente descaracterizada. Isso induz o indivíduo a buscar prazer. Quando ele vai ficando mais adulto, então é a receita para um prazer, para uma busca de prazer desmedido. É claro que isso também afeta outras áreas, né? Porque afeta a questão sexual, porque ele cria um cenário na mente dele. Falo ele, mas pode ser ela também. Ela vê no vídeo adulto uma história mirabolante e ela começa a alimentar fetiches. Se a realidade não corresponder com o fetiche dela, ela não consegue ter uma vida sexual satisfatória. Então isso também afeta na vida conjugal. Aí temos aquela questão que é irônica, né? Hoje em dia, nós achamos um absurdo a pessoa ter fantasia romântica. Dizer, ah, você acredita em príncipes e em princesas, você acredita que existe um par ideal. Mas tá ela lá, presa em fantasias sexuais. Então veja, a essência é a mesma, fantasia, distração. Ela só se manifesta de uma forma diferente. Eu poderia citar a fantasia romântica, mas hoje em dia ela já não tá tendo mais tanta ocupação. Então falar sobre ela acaba nem tendo muita eficiência, certo? Eu havia colocado aqui a diferença de sonho, mas eu acabei percebendo que não vai precisar, né? Ficou bem claro aqui. Bom, falado então sobre a construção de como isso acontece, vamos analisar agora a interação com a natureza. Aqui podem chamar de Deus, podem chamar de natureza, podem chamar de todo. O importante é que vocês compreendam que aqui eu estou falando dessa força divina que há em tudo. Certo. Como vocês já sabem a essa altura, a natureza, ela analisa a nossa vibração, a forma que nós vibramos. E a vibração, ela é composta por pensar, por sentir e por agir. Aqui eu vou colocar a resposta, entendam que é a resposta da natureza em relação ao que a pessoa está fazendo. Então, como que a vida enxerga essa vibração? Muito bem. Considerando tudo aquilo que eu já disse até agora, quais pensamentos podem fazer parte da cabeça do indivíduo? Vamos colocar aqui então o maior deles, que é o prazer. Ele busca o prazer de se sentir aceito, o prazer de ter recursos, o prazer de ter se realizado por completo. O que que ele sente em relação
ao que ele busca, em relação a quem ele é. Dentro desse cenário é onde as coisas divergem. Vou te, vou trazer para vocês um exemplo bem tenso e depois um exemplo intermediário. Ele pode ter sentimentos perversos. Por que sentimentos perversos? Porque ele não respeita a si, não respeita ao entorno. Se essa pessoa tiver que atingir prazer passando por cima dos outros, ela vai fazer isso. Porque lembra, ela já cresceu desajustada. Teve ausência do feminino que deveria educar ela sobre o respeito em relação aos outros. Você quer prosperidade? Você tem esse direito. Mas como você vai atingir isso? E o teu irmão? E a tua irmã? Você vai enganar as pessoas para adquirir recursos? Se sim, indica ali uma perversão. Agora, por que que entra a perversão e não, por exemplo, ali um sadismo, né? O sadismo ou o masoquismo pode entrar mais ali numa busca de sofrimento. A pessoa quer sofrer. Então, seria diferente. Mas nesse caso, ela é perversa porque conforme ela vai amadurecendo, a rede social vai trazendo para ela consciência de que ela tem que se vingar, de que ela tem que mostrar para os outros que ela é capaz, ou seja, ostentar. A ostentação desperta inveja e depois ela fica surpresa das pessoas quererem derrubar ela. Às vezes é um movimento da própria vida tentando abaixar ela e dizer para ela, fi, desce do salto, porque não é tudo isso que você está pensando. Mas ela não enxerga os sinais, né? Então, enfim, entra na perversão, porque ela busca por prazer, ela entende os riscos e ela quer assumi-los. Então, entra na perversão. E a conduta? Ela tende a ser agressiva. Porque para você atingir o prazer sendo perverso por entender o que isso vai levar, o que isso vai trazer, você tem que ter uma conduta muito agressiva para poder ter estômago para fazer uma coisa dessa. Então, é apenas a agressividade ou o ódio que financia isso daqui para poder gerar um resultado. Então, aí você consegue atingir. Então, perceba que é uma vibração densa, é uma vibração pesada, porque exige muito de si, dos outros e do ambiente. É possível, mas a questão é, a que custo? Em outro caso, quando a pessoa busca prazer, mas ela é masoquista, o que que pode acontecer? Ela quer o melhor da vida, mas ela sente que ela não merece, ela sente que ela pode estar sendo pecadora porque dinheiro é sujo, ela pode sentir que ela não pode se realizar sexualmente porque sexo é uma depravação, né? Ela não consegue ter um discernimento. Então, de novo, a grande questão não é sexo, não é dinheiro. A grande questão é como eu interajo com essas potências. Então, se ela busca prazer, ela tem um comportamento, ela tem um sentimento masoquista de buscar sofrimento. E aqui, por que que eu tô dizendo masoquista? Você pode pensar, tá, Eduardo, mas tem tanta gente que sofre e sofre sem querer, porque o masoquista, ele quer sofrer. O que que é importante que vocês entendam, que eu levei muitos anos para entender até chegar a essa conclusão, é que assim, tudo parte do querer. Depois vem as justificativas, né? Então, por exemplo, assim, você tem uma pessoa que mora com alguém que desrespeita ela. Pode pensar, tá, ela tá presa àquela pessoa, ela não pode sair daquela situação. Tá, mas você tem que concordar que ela não nasceu presa ali. A não ser que seja mãe e pai dela, mas em um contexto geral, cônjuge. Ela escolheu. Tudo partiu de um querer. O que fez ela querer? Talvez ela tenha uma família que a faça sofrer. Então, em algum momento, ela foi negligente para rastrear as crenças dela, para que ela pudesse tomar consciência e se proteger. Então veja que foi o que ela viveu no passado, somado à negligência que ela deveria, que ela, assim, a negligência em relação à própria evolução. Ela deveria ter observado o que estava acontecendo com ela, mas ela não fez. Então isso tudo trouxe ela a uma situação caótica. Por trás de tudo isso, eu quero sofrer. Porque se eu sinto coisas ruins e eu não elaboro, quer dizer que eu as aceitei.
Se eu tô sofrendo e eu não faço nada para mudar meu sofrimento, eu aceitei meu sofrimento. Isso daí é uma conclusão muito difícil de expor, porque a crença da vítima, ela é muito forte hoje em dia. E aqui também cabe aquela questão. Quando estudamos sobre vibração, o indivíduo ele recebe influência dos pais até os 12 anos, que é o ciclo ali de formação. Depois dos 12, o que ele carrega é responsabilidade dele. Os meus pais podem ter jogado um monte de crença problemática pra cima de mim. Tá bom, eu tava sob a influência deles. Tanto que se eu adoeço, ou se eu tenho algum problema antes dos 12 anos, é sabido que tem alguma coisa a ver com eles. A mesma coisa dos animais, já explicamos isso pra vocês. Mas depois dos 12, eu assumo a maioridade vibratória. Então ali eu passo a ser responsável. Se eu continuo tendo problemas, agora é eu que tenho que ir atrás da solução. Eu tenho que começar a me garantir. Não dá para eu ficar esperando e justificando. É claro que temos que entender. Os pais são responsáveis pela informação que geraram na criança. Eles vão ter que sanar isso de um jeito ou de outro. Mas eu também preciso me preocupar com o que está acontecendo comigo. Não dá para eu ficar, ai, porque eles me prejudicaram, porque aconteceu isso na minha vida, porque eu tive uma família difícil, porque eu passei por um problema. Tá bom, vamos celebrar os problemas no sentido de reconhecê-los, mas vamos também nos movimentar para poder transformá-los. Por trás de toda crise tem uma oportunidade de crescimento. Então veja, olha o tamanho da volta que eu tive que dar para explicar o masoquista. Trazer esses vídeos aqui é difícil porque a gente tem que abrir muito, né? Mas enfim, eu quis trazer esse vídeo, ele tá ficando longo, mas é para que possamos entender mesmo isso daqui, não é para ficar incompleto, né? Então ele pensa em prazer, sente a questão masoquista, e a conduta dele pode ser uma conduta mais depressiva. Na verdade, eu vou colocar aqui uma conduta passiva, porque a depressiva, ela é expressão, né? Então, é uma conduta assim de, não quero ir muito atrás, não vou buscar. Porque, embora ela pense que quer, ela sente que não. Então, isso reflete no que ela faz. Ela pode terceirizar, né? Então, ela espera um guru, uma resposta, alguém que traga um sinal para ela. Ela cria relações por carência, então ela prende a atenção das pessoas. Isso daqui também prejudica. Ela fica muito dependente dos outros. Então, se esses dois se encontram, dá um negócio. Esse daqui, o agressivo, ele vai vender qualquer coisa pro passivo. Porque ele entende. Os dois buscam a mesma coisa. Só que esse daqui, o agressivo, ele tem consciência do mecanismo, mesmo que seja empírico, mesmo que seja através de um curso de vendedor que ele fez, porque isso daqui é explorado. O que nos faz consumir? É o sentimento, é a emoção. Então, se eu consigo manipular o que o outro sente, eu consigo trazer uma venda. Porque eu faço ele acreditar que ele precisa do que eu estou tentando oferecer para ele. Então, quando você cria uma relação, é muito mais fácil de enganar. É o viés da validação, lembra? Então, aqui entra muitos golpistas. Eles entendem o que a pessoa está buscando. E eles trazem a sensação de que estão entregando isso para ela de bandeja. Tanto que cursos de coaching vende aos montes. Vende hoje em dia, o povo está mais esperto. Mas o quanto de dinheiro isso não subtraiu das pessoas? E aqui foi onde eu caí. Jogos de cassino online. Quem criou isso entendeu a demanda. Ofereceu uma solução para quem não queria correr atrás das coisas. E as pessoas caíram. E aí quem sofre golpe pensa, meu Deus, que injustiça, como eu caí nisso. Caí nisso por quê? Porque eu não tô afim de buscar nada. Eu posso me sentir desmerecedor, então vem alguém e me entrega uma solução que eu não precisei correr atrás. Perfeito. Tanto que foi uma coisa que mamãe disse pra mim, quando eu fui conversar com ela sobre essa crise que eu vivi, ela disse pra mim assim, pessoal, com essas palavras que eu vou dizer pra vocês agora. Você tá sendo oportunista. Você não tá trabalhando pra juntar seu dinheiro. Você tá confiando as coisas no jogo. E eu digo, pessoal, com vergonha de dizer isso pra vocês hoje, mas eu caí numa dessa. Então aqui, por que eu tô dizendo isso pra vocês? Estudar tudo isso não me deixa imune a passar por crises. O que, o que me dá ali é uma chance de ação. Porque quantos anos eu poderia ficar preso ali? Então isso me permite enxergar. Então tenho isso em mente. Conhecimento não vai livrar vocês de crises.
Ele só vai te trazer uma chance de olhar e falar: opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Deixa eu analisar. Estamos buscando a emancipação. Não somos perfeitos. Tudo bem. Hoje eu aceito mais isso, já passou faz tempo, mas tudo bem. Não dá pra gente ficar se punindo. Certo. Então, quando esses dois encontram, dá negócio. Aqui podemos dizer que é o malandro e o ignorante. Separamos basicamente entre esses dois aqui. Então, quando há esses dois cenários, qual é a resposta da natureza? É o que também já falamos muito. É uma crise. Essa crise acontece. Então, quando você, no caso, temos um país que está quebrando financeiramente, significa que houve ostentação. Alguém gastou demais. A economia desequilibrou. Um malandro se sobrepôs sobre vários ignorantes, né? Então, isso foi expressado na política. Ninguém queria saber quem estava votando, não foi atrás de proposta, não queria saber quem que era, onde ia chegar com isso. A ignorância de um povo que, em maioria, quer prazer, tem sentimentos de dor em relação a si ou o que isso representa, e não querem fazer nada. Não querem trabalhar, não querem buscar. Não porque eu trabalho no sentido de, eu vou ter que trabalhar para alguém, mas no sentido de edificar, de prosperar, de se garantir. Quantos buscam isso? Se fosse a maioria, a gente não estava numa crise econômica. Então, olhando pelo óbvio, isso aqui está regendo nossa sociedade. Agora, se nós temos. Agora eu vou entrar num exemplo um pouco mais sutil, né? Se nós temos uma pessoa que busca prazer, por que eu tô falando do prazer 3 vezes, pessoal? Porque o prazer é o que mais é buscado. Mas agora eu vou oferecer um contexto onde ele se justifica. Tá, se a pessoa busca prazer e ela sente que ela é capaz, para ela se sentir que é capaz, você concorda comigo que ela tem que conhecer os próprios limites, que ela entende o respeito em relação ao outro, que ela está cultivando as qualidades que ela já identificou nela mesma. Então ela olhou e falou: eu gosto disso, vou me focar nisso. Eu tenho a humildade de entrar num lugar, de esperar, não quero chegar já mandando ser patrão, não, eu vou entrar ali com humildade, vou entendendo, ganhando a confiança das pessoas. Isso aqui leva tempo, né? E a conduta é a, eu ia falar paciência, mas eu vou colocar resiliência. Não só porque é uma palavra mais bonita, mas também porque tem um significado que se adapta, que faz mais jus aqui. Então ela busca prazer, ela se sente capaz e ela é resiliente. O que que isso significa? O foco dela não é prazer. O foco dela é crescer. Então, percebam, o prazer dentro desse contexto, ele pode ser sagrado, né? Porque daí entra o quê? Merecimento. É isso daqui que a maioria das pessoas não analisam. Estão entendendo? Porque se você tem um malandro ou um ignorante, e eles estão buscando e estão tendo sentimentos e comportamentos totalmente desajustados, a crise ela tá querendo dizer o quê para a pessoa? Fih, você não tá andando no caminho da natureza, você tá teimando, você tá extraindo, você tá sendo um desajuste no cálculo cósmico. E a natureza não é nada boba, gente. Nós temos bilhões de anos para mostrar isso. Se esse planeta está existindo, ela sabe o que ela está fazendo. Mas se você tem uma pessoa que busca, ela desenvolve as próprias capacidades, quer dizer, eu estou me adaptando aos meus limites, buscando aquilo que eu estou querendo buscar, estou tentando ser o mais reto possível. Aqui eu não estou querendo dizer que a pessoa tem que ser perfeita. Eu estou dizendo, pelo menos, que ela tem que ter conhecimento sobre si mesma, o mínimo que seja. Porque isso vai saber fazer com que ela reconheça o lugar dela, reconheça o lugar dos outros e que ela tenha noções de espaço. Não faço, não porque eu não posso, mas porque isso vai contra a filosofia de vida que eu acredito. Mesmo que eu tenha tido pais que brigaram, que depositaram ou transbordaram em mim suas frustrações, cheguei nos 12 anos, eu comecei a me trabalhar, ou que seja mais tarde, não precisa ser com 12, eu comecei a me trabalhar com 19, 20, nem lembro quantos anos eu tinha. Mas podia ter sido muito depois, podia ter sido muito antes, não importa.
Uma outra coisa que o mentor sempre fala pra mim, você tá competindo com quem? Aqui não tem competição, meu filho. Você se identificou ali, tá bom, você tá vendo agora, levanta agora, começa agora. O que foi, já foi, o que vai vir, ninguém sabe. A tua força tá neste momento. Foca nela. Então você vai desenvolvendo a sua capacidade, vai tendo paciência. É uma coisa que eu digo muito para os consulentes, gente, paciência. Ah, mas eu queria que fosse logo. Mas não é, meu bem, não é. A natureza não satisfaz nossos desejos, ela satisfaz a nossa necessidade. Então, se a tua prioridade é crescer, o prazer, ele é consequência. Então, essa é a grande questão da estrutura. Você pode buscar prazer, mas ele não pode ser o teu objetivo principal. Porque se ele for, você vai sacrificar virtudes, você vai sacrificar princípios divinos para poder atingir o teu prazer. Você vai passar por cima dos outros, vai passar por cima de si mesmo, vai erradicar o bom senso. Isso custa caro ao nível cósmico. Mas, se o teu foco é você, o teu entorno, porque o teu crescimento inspira os outros. O teu crescimento é silencioso porque você tem capacidade. Por você saber que você é capaz, você não busca a aprovação dos outros. Você busca a sua. A aprovação dos outros, ela é complemento. Ela não define tua capacidade. E você sabe disso. Então, é um crescimento sóbrio. Nada precisa ser provado em rede social, porque o próprio caminhar dele já está mostrando quem ele é. Ele é resiliente, ele entende que tem contratempo, que tem problema, que estudar a espiritualidade não vai garantir que ele seja perfeito. Foi o que eu acabei de expressar do meu problema. Resiliência, eu tô vendo, enfrentando, transmutando, resolvendo, me comprometendo com quem eu sou. E trazendo isso aqui para vocês, compartilhando conhecimento. Claro, eu não tô dizendo que isso aqui tem a ver comigo, eu tô dizendo que isso tem a ver com quem busca crescimento. O foco é crescer. O foco é ajudar o próximo. Então, se eu busco isso, eu mereço o prazer. Se eu preciso de um quadro, de pincéis, de um microfone, de uma câmera para gravar e eu estou focando no que eu estou fazendo porque eu quero ajudar, eu mereço. Agora, vocês podem pensar, tá, Eduardo, mas como que eu vou saber qual é qual? Aí entra uma outra coisa. Nosso corpo vem da onde? Da natureza. Então, eu consigo sentir quando é um e quando é outro. Como que eu consigo saber disso? Pelo que eu sinto. Se quando eu vou fazer uma meditação, vou tomar banho antes de dormir, se eu começo a sentir um sentimento estranho, como uma autopunição, quer dizer que a minha consciência, a minha parte divina está dizendo para mim, ô meu filho, tô achando que você fez coisa errada. Aí o cérebro viciado em se justificar, em se fazer de vítima, vai dizer, não, 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 porque eu tava certo. Quando o cérebro reptiliano, ele é advogado do diabo. Então ele entorta todo o pensamento espiritual, adapta esse pensamento, corrompe esse pensamento para justificar o que fez, para dizer que estava certo. Ah, tá, então estava certo, deixa eu dormir aqui. Mas agora, quando o indivíduo sente esse sentimento, ele leva a sério, ele começa a investigar, ele vai encontrar onde ele errou. E quando ele encontrar, ele vai ter que mudar, porque isso vai gerar comprometimento. Aí que o bicho pega, porque daí a gente cai naquela questão do ignorante. Ele não quer saber. Porque no fundo ele sabe que o saber vai obrigar ele a se mexer. Bom, então trouxemos ali a formação da busca pela dopamina barata, erguemos a estrutura da dopamina barata. Quando eu expliquei aquela questão do sexo, dos jogos e da fantasia social, aquilo traz a dopamina barata. E aqui eu expliquei as consequências. Agora, então vamos a uma breve solução. Acredito que, falando de tudo que eu falei,
A solução ficou bem explícita, né? Mas, de todo modo, vamos reforçá-la. Vamos voltar a falar da questão da vibração. Opa, sentir, pensar, conduta, né? Agir. Poderia ser também. Certo. Para que você entenda o lugar onde você está, você precisa entender quais sentimentos você está sentindo. Aqui nós descrevemos as emoções como 5 emoções básicas: amor, alegria, tristeza, ódio e medo. São essas 5 emoções básicas que compõem os nossos sentimentos. Então elas se misturam como cores e vão gerando sentimentos. Então, o primeiro passo que você precisa fazer é identificar qual sentimento predomina em mim. E como que eu posso chegar a essa resposta? Pelos hábitos que eu tenho. Agora, isso daqui vai parecer bem aquela questão de cursinho, né? Mas, enfim. Veja bem, pessoal. Tudo aquilo que não é levado pelo cosmos é sujeito ao caos. Por exemplo, a habitação onde você mora. Se você não limpa, a impressão que dá é que se sujou sozinho, certo? É a mesma coisa nós. Se eu não me limpo, se suja. Alguma força rege a existência. A grande questão é qual? É isso que nós vamos identificar. Se os seus hábitos, por exemplo, indo para um lado mais denso, reclamar, tá reclamando, fofocando, porque a fofoca é uma reclamação do que o outro fez. Por trás desse hábito, o que que tem? Pode ter ódio, porque eu tenho uma raiva daquela pessoa ter conseguido aquilo ou não. Pode ser ódio de noticiário. Nossa, que mundo pérfido. Que pessoas pueris. Horrível. Ao mesmo tempo, pode me dar tristeza. Poxa, meu, não tem mais jeito. Esse mundo tá acabado mesmo. O mundo tem que acabar. E medo. Porque não pode sair na rua, porque sente que tudo de ruim vai acontecer. Então, se essas três emoções são reinantes, elas trazem sentimentos como senso de injustiça, ciúme, o próprio sadismo que nós explicamos. Então, elas vão construindo sentimentos que financiam os hábitos, né? Em contrapartida, se a pessoa sente amor, que ela é grata, porque apesar de toda a bobagem que existe no mundo, ela também sabe que tem pessoas querendo ajudar. Então veja, o que é perfeito já transcendeu. Se nós entendemos isso, que aqui na matéria existe polaridade, isso já poupa muita dor de cabeça. Eu não posso voltar o meu mundo ao medo, tal como eu não posso voltar meu mundo pro amor. Porque se eu só amar, eu sair na rua e querer abraçar um estranho, eu posso levar um tabefe. Porque existe dualidade. Preciso estar atento. Se eu sinto alegria, eu trabalho bem, fico feliz com os recursos que eu tenho, a começar por esse corpo saudável, a começar por uma casa para morar, a começar pelas pequenas coisas da vida que eu me esqueço, porque eu estou voltado para os sentimentos ruins. Então, os meus hábitos refletem no que eu estou sentindo. Os pensamentos. Os pensamentos, eles podem ser esclarecidos ou confusos.
Isso daqui, pessoal, é uma coisa que eu sempre analiso. Isso que eu tô pensando tá me confundindo? Por mais que eu tá me confundindo. Daí é o que eu tenho que parar e pensar, né? Eu não posso querer o conhecimento de graça. Olha as ressalvas. Vê como é que palavras é difícil, a gente tem que dar uma volta pra explicar uma coisa. Porque se eu digo isso, a pessoa pode pensar, ah, então qualquer coisa que me confundir, então eu paro. Falar, não, às vezes é porque você não sabe. Então, se uma coisa me confunde, eu paro e penso, tá, ela tá me confundindo no quê? É uma falta de conhecimento que eu tenho nessa área? Se tem, então eu vou estudar. Aí estudei, voltei. Ainda tá confuso. Tem mais alguma coisa que eu possa aprender pra tentar entender isso? Ah, mas isso aqui tá meio estranho, hein? Eu tô buscando ali, tô tentando entender o que essa pessoa quer dizer e não tô conseguindo. Então, às vezes, não se trata de uma linha de raciocínio. Se trata de uma emoção que está sendo despejada numa crença. Por exemplo, assim, uma pessoa que diz ninguém presta é uma forma de pensar que tem muita emoção depositada. Hoje nós já identificamos isso porque já estamos muito conscientes. Mas uma pessoa que não tem consciência desse movimento, ela vai escutar uma frase dessa, tá, né? Ela pode interpretar isso de muitas formas. Muito bem. Se ninguém no mundo presta, eu já sei que tem uma grande carga emocional depositada na frase, eu vou parar e pensar. Tende a me confundir? Tende. Porque dentro do meu contexto evolutivo, não é o tipo de coisa que eu penso. Discordo. Eu discordo disso. Então o que que eu vou fazer? Eu vou parar e vou pensar. Vou estudar. Vou analisar. De 10 pessoas que eu conheço, quantas são assim? Quantas não prestam? Aí eu vou lá, tá, tem essa daqui que é meio doida, essa aqui é meio chatinha, tem essa aqui que é bem legal, eu gosto dessa pessoa. Então eu vou ponderando. Eu vejo que, no meu caso, em essência, deve ter uma que é meio abobalhada mesmo da cabeça. Mas a grande maioria só tá querendo viver, só tá querendo buscar coisas. Tudo bem que ela não entende a dimensão disso tudo, mas ainda assim ela é ingênua. Ela não entra na classificação de uma pessoa má. Ela é mais o ignorante do que o malandro. Então, se a minha experiência está dizendo que uma em 10 são más, por que que eu vou acreditar na afirmação de que aquilo que a pessoa me falou? Excluo. Porque se eu permitir que essa crença penetre, ela vai me colocar em dúvida. E aí eu vou passar a duvidar de tudo que eu acredito. Isso aqui pode ser um câncer nas minhas crenças. Não posso deixar. Tchau. Agora, se os pensamentos são mais esclarecidos, que entra essa questão de tentar entender o que está acontecendo, saber do que, para onde, a pessoa tem consciência dos movimentos dela. A chance dela tombar é menor. Então aqui entra essa importância. Investigue, veja. Porque eu digo para vocês, quando eu tombei no vício de cassino, eu olhando hoje, eu falo, Eduardo, mas é lógico que aquilo não ia dar certo. Mas o que que te fez cair naquilo? Foi a animação, as musiquinhas, os bichinhos, tudo aquilo que eu gosto. Então eu fui pego, tanto que o estilo de jogo que eu jogava era um estilo de jogo Super Mario, Super Nintendo que eu jogava quando era criança. Então hoje, no meu caso, eu entendo que nunca foi ganância pelo cassino. Foi mais vaidade, foi mais uma distração das dores. No meu caso foi esse, agora cada caso é um caso. Mas ainda assim, buscar esclarecimento. Por quê? Pra quê? Pra onde? Se você não responde essas perguntas, alguém vai preencher esse vácuo. E a questão da conduta, do comportamento em si, que reflete ali a questão dos hábitos, é uma conduta fraterna, que é o que nós sempre trazemos aqui, né? Ou egoísta. Conduta fraterna é aquela que já está bem esclarecida dessa altura, aquele comportamento que pensa nos outros. Não é que eu vou ficar pensando em todo mundo a toda hora, mas no meu caso, eu trabalho como assistente administrativo e psicanalista, fraterno. Não vou fazer isso porque eu sei que vai prejudicar o outro. Então eu me foco no meu comportamento
já purificando ele para evitar que ele esteja um rio poluído que afete os outros. Então, por exemplo, eu vou lançar essa nota errada, eu vou sonegar um negócio ali. Por definição, eu sei que esse comportamento é egoísta, porque eu não estou pensando no todo, estou pensando na empresa ou em mim que seja. A longo prazo, isso vai envenenar a sociedade. Então eu identifico um comportamento egoísta e eu estanco, antes mesmo que ele se manifeste. Mas perceba, se eu estou tendo vontade de fazer isso, significa que os meus pensamentos e os meus sentimentos já estão corrompidos em algum grau. Então, quando eu penso em fazer, eu já deveria falar, não, mas por que eu estou pensando em fazer isso? Deixa eu analisar. E muitas vezes é o apelo da rede social também. Nós não levamos isso muito a sério. Essa questão da influência. E isso também é uma coisa que sempre foi muito explorada. Eu digo de novo, Cassiano, porque é o único exemplo que eu tenho, de vigarice. Porque os influencers traziam aquilo como uma certeza. Claro, eu não caía naquilo, tanto que eu não ficava assistindo. Mas muita gente caiu. E ainda cai. Se você entra em live dessas coisas, tem mais gente lá do que pessoas buscando conhecimento. Então, quer dizer, é um exemplo do óbvio. A sociedade está colapsando, né? Isso daqui não tem muito para onde correr. Então, as consequências da dopamina barata, que nem vocês podem pensar às vezes, né, Eduardo? Você falou que ia falar da dopamina barata, falou de tudo isso, mas veja que falar de tudo isso já é falar da dopamina barata. Ela é uma forma fácil de conseguir as coisas, mas ela não é suficiente porque não há merecimento. E o indivíduo sabe quando ele merece e quando ele não merece. Quando ele merece, vem uma satisfação. Tanto que você vê que pessoas que prosperaram suando, elas dão muito mais valor no dinheiro delas do que aquelas que roubaram os outros, independente da forma que for. Seja roubando uma empresa, roubando um sistema, roubando alguma coisa lá, um colega, passando alguém para trás, ela fica vigarista. E aquela prosperidade é superficial. Qualquer crise derruba e certamente derrubará. Então veja que se a natureza destrói aquilo, aparentemente, né, destrói, é porque a fundação era insustentável. Não havia virtudes para sustentar. Então veja que a única garantia que nós temos para não sofrermos com as crises da vida é ter uma fundação virtuosa. Até porque, no pior dos casos, por mais que eu tenha suado para conquistar meu dinheiro, tem uma recessão, todo mundo perde o dinheiro. Tá, eu perdi o que eu tenho, mas eu não perdi o que eu aprendi. Eu consigo de novo. Claro que isso vai ser difícil. Fala, poxa, eu tinha ali um recurso, já era. Mas ali já é a vida me dizendo, Eduardo, a matéria não é sua. Esse corpo não é seu. Então, quanto antes tivermos consciência do óbvio, menos sofrimento vamos ter. Então, veja que a busca da dopamina barata, ela nasce quando a pessoa precisa de algo que ela sente que ela não tem. Se eu sinto que eu não me amo, eu busco um social para me aprovar. Então o externo está tentando preencher um buraco que existe em mim. Dopamina barata. Se eu consumo conteúdo adulto é porque eu sinto que a minha vida íntima não está satisfatória. Ao invés de eu me comprometer em ajustá-la, eu busco algo externo para cobrir o buraco. Quando esse algo externo desaparece, porque uma hora desaparece, eu sofro mais ainda. E eu vou ter que buscar outra alternativa. É o que nós chamamos de compensação. A pessoa que tem a dopamina barata comendo, se alimenta de forma desregulada. Isso pode acontecer tanto porque ela sente um vazio emocional, quanto também pode ser uma compulsão, mas ainda assim vem de um sentimento de falta de afago. Ao invés de eu olhar para isso e começar a enxergar onde é que eu não me valido, eu busco validação do outro. Se o outro não me valida, eu consumo alimento em excesso. Se eu acabo com o vício do alimento, de comer compulsivamente, mas eu não saneio o vazio,
eu vou buscar isso em outro lugar. Eu vou compensar num cigarro, numa bala, numa bebida que seja, mas a necessidade de pôr para dentro. Então eu percebi isso também. A minha compulsão por jogos era a expressão da dificuldade que eu tinha de enfrentar os meus problemas. Se eu tiro o jogo, se eu espremo e arranco ele, eu machuco a mim mesmo. Fica um vácuo ali. Eu vou compensar em outro lugar. Então eu preciso investigar o que está sustentando o meu comportamento e mudando o que eu preciso mudar, e aos poucos o vício descola. Então eu concluo dizendo isso. Não arranca o que você pode desatar. Um vício não é assim. Não é você arrancar ele para fora. Você vai sangrar, vai doer, porque algo em você precisa daquilo ainda. Se você se priva, você aumenta o seu sofrimento e você se expõe ao risco de ter um vício pior ainda. Então, investiga, lembra, esclarece. Esse vício está tentando suprir o quê? Quais sentimentos eu tenho? Quais emoções eu apresento para poder alimentar esse vício? Então, conforme eu for respondendo essas perguntas, eu vou adquirindo consciência, recebo uma chance de agir. Então, se eu sinto ódio, medo, tristeza para fazer isso, eu vou criar outros hábitos que me tragam outras emoções. Eu vou injetando outras emoções nos meus hábitos, vai refletindo nos meus comportamentos, e aí sim eu vou ter a autoridade para poder acabar com esse vício. Então vê que é um processo. E conforme você for expandindo consciência, você vai percebendo que você vai tendo apoio. As pessoas vão te ajudando, as coisas vão se encaminhando, você vai também se esforçando à medida que você puder, tá legal? Então nessa questão de vitamina, de dopamina barata, seja conteúdo adulto, seja jogos, seja outros vícios, uma coisa que eu digo pra vocês é agora que eu tenho a compaixão, porque uma das coisas que eu acredito que eu aprendi no meu tombo é humildade, não se culpa. Se chegou aonde chegou, você só não viu como, mas foram processos dolorosos que você foi negligenciando. Então, não se culpa pelo que você está fazendo, mas se conscientize de que está fazendo. Fala, não, aceita, ó, eu estou fazendo isso mesmo, está acontecendo isso na minha vida. E se comprometa para mudar. É só isso daqui que pode te ajudar. É a solução. Se você se culpar, culpar os outros, se justificar, querer fugir, não vai ajudar. Então, aplique consciência. Te dá autoridade. Tá legal? Pessoal, agradecemos aí pelo tempo de vocês. Até a próxima aula e até mais.